Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 5, no versículo 15. Bendito seja o Senhor. Semana passada a pastora Luciana trouxe uma palavra bem prática, para nós, acerca do descanso no Senhor, acerca da prosperidade que veio no Senhor. E hoje, seguindo mais ou menos essa mesma linha de raciocínio, eu queria falar acerca da família, amém? De algo que Deus nos deixou. Abre comigo em Efésios, lá no capítulo 5, no versículo 15, amém? Efésios 5, 15, nós vamos ler até o capítulo 6, ok? Fala assim, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no amor, no temor de Cristo. Versículo 22, as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo em igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta dela e cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é o mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo a esposa respeite o seu marido. Capítulo 6 agora. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, servos, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós nos sujeitamos à tua verdade essa noite. Pai, fala a nós, Pai, de maneira específica, Pai, a cada um aqui, Pai. Nós não conseguimos diagnosticar de maneira natural o que cada um tem vivido dentro de casa, mas o Senhor e o Teu Espírito concede todas as coisas e sabe de todas as coisas. Que o Teu Espírito possa nos conduzir a viver, Deus Pai, o que o Senhor projetou ali no Éden, um lugar de delícias, um lugar de alinhamento, de intimidade, de provisão no Senhor. E o Senhor faça e levante desse lugar, Deus, famílias benditas do Senhor, famílias que temem o Senhor, famílias que são referência nessa terra, são padrões nessa terra, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui em Efésios o apóstolo Paulo falando de como ser cheio do Espírito Santo, Ele fala que os dias são maus, que nós precisamos remir o tempo, e ele traz o entendimento de não se embriagar com vinho, mas se encher do Espírito Santo.
E a palavra de Deus nos mostra que Ele não somente nos dá a direção, que devemos se encher desse Espírito, mas Ele também nos dá o caminho de se encher desse Espírito. E o caminho que Ele nos dá de se encher do Espírito está ligado a algo que a gente faz, né? Cantando, entoando louvores, glorificando a Deus e sendo engrandecido, que são práticas espirituais. Mas Ele não somente nos fala que o encher do Espírito está ligado a práticas espirituais, mas Ele continua o texto, falando que para que eu possa ser cheio do Espírito, eu preciso também me sujeitar. E aí Ele começa a trazer-se um padrão de marido, Ele começa a se trazer um padrão de esposa, Ele começa a trazer um padrão de filho e de pai, e Ele traz um padrão de senhor e de servo. Eu quero te falar essa noite, no nome de Jesus, é que o propósito de Deus para a família vai muito mais além do que ser beneficiado de uma prática e traduzir isso numa família que obedece os princípios da palavra. Existe algo muito mais profundo no entendimento que nós temos da palavra. O entendimento de uma reciprocidade, aonde nós praticamos a palavra, e ao praticar a palavra eu sou cheio do Espírito. Ao viver aquilo que Deus tem estabelecido na minha casa, isso se torna para mim uma ativação para que eu possa ser mais cheio do Espírito. Nós vivemos os últimos dias, e a palavra de Deus fala que nos últimos dias a apostasia ela vai ser cada vez maior. A apostasia nos fala da negação da fé. A apostasia nos fala, sabe, de perder, né, o entendimento que eu tenho na palavra, de achar que vivo um cristianismo, mas de fato eu não tenho vivido mais. Se você ler o livro de Judas, se você ler o livro de 2 Pedro, você vai ver características dessa apostasia dos últimos dias. E a apostasia nada mais é do que um ciclo, aonde eu entrego a minha vida a Cristo, mas eu não procuro viver essa fé que eu tenho em Cristo Jesus. Eu não procuro expressar, eu não procuro estabelecer nessa terra essa fé. Eu não me arrependo como deveria se arrepender. Eu não vivo a conversão de fato proposta nessa palavra. E pela desobediência nessa palavra, isso vai traduzir em um esfriamento na minha fé. E esse esfriamento vai traduzir em uma fé cada vez mais fingida, como o apóstolo Paulo fala. Então, existe um ciclo aqui de apostasia, aonde o meu esfriamento da fé não me faz praticar essa verdade, essa não prática da verdade me faz ser cada vez mais frio. E quantas pessoas, infelizmente, que a gente senta, que a gente conversa, que tem anos e anos de caminhada com o Senhor Jesus e tem vivido, sabe, um nível tão débil, vamos falar assim, de vida com Deus, de oração, de crença, vivem realmente uma religião. E isso é a apostasia que o apóstolo Paulo tanto diz. Mas nós temos que entender também que existe um ciclo da obediência no Senhor Jesus. Pessoas que ouvem a palavra, pessoas que entregam a sua vida a Cristo, e pessoas que ao ouvir a palavra, eles começam a praticar essa palavra. E o simples fato de praticar essa palavra, a começar no lar, a começar nesse ambiente familiar, isso vai traduzindo em um enchimento do Espírito, isso vai traduzindo em um aquecimento de fé, e essas pessoas começam a ter práticas espirituais, e essas práticas espirituais se traduzem em mais prática, em mais entendimento da palavra, e isso é um ciclo de obediência, aonde você vai crescendo naquilo que Deus tem. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? O entendimento que nós entendemos aqui, quando o apóstolo Paulo fala de se encher do Espírito Santo, nos fala desse ciclo, nos fala dessa visão, que é onde eu me posiciono mediante aquilo que Deus tem, eu me posiciono em prática, e automaticamente Deus vai me entregando mais. Esse evangelho da graça e da hipergraça que tem sido pregado, né? A gente vê em quantas asneiras são faladas. É uma graça basicamente onde você entrega a sua vida a Cristo, e o fato de você crer em Jesus, de maneira natural as coisas vão acontecer, e o sangue de Jesus já está sobre a sua vida, e não necessário mais ter obediência. Uma das maiores mentiras. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que essa fé em Cristo Jesus vai fazer com que eu seja cheio, que o Espírito Santo domine a minha vida. E o Espírito Santo, ele gera em mim realmente o arrependimento. E o arrependimento nos fala de abandonar as minhas obras mortas e começar a viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Esse é o entendimento bíblico da palavra, né? Nós poderíamos muito bem entender que se encher do Espírito Santo se baseava somente aqui, né, aquilo que nós lemos aqui até o versículo 19, né? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, e hinos e cantos espirituais. Poderíamos ser monges evangélicos, né? A gente arrumar aqui, se juntar aqui todo mundo, né?
Todo mundo vai lá para aquela serra de Porto Alegre, vamos criar ali a comunidade, né, casa de adoração, vamos ali trabalhar, cultivar o nosso próprio, né, gado ali, alimento, enfim, vamos ter ali, né, a nossa congregação e todo mundo vivenciando o que está na palavra, né, de salmos, louvando, entoando, buscando a Deus. Mas não é essa a proposta somente do Evangelho. A palavra de Deus fala que nós ficamos nesse mundo e o estar nesse mundo tem um propósito. E aqui, o entendimento que o apóstolo Paulo está trazendo é que para você ser cheio do Espírito, é necessário sim práticas espirituais, mas essas práticas espirituais, elas têm que traduzir também numa obediência, numa postura de um homem que é marido e que ama a sua esposa, um homem que lidera a sua casa, que é a mulher que tem o entendimento de sujeitar o seu marido, de honrar o seu marido, né? De filhos que andam na obediência do Senhor, de pais que criam esses filhos na palavra, de servos que entendem que tem que servir ao seu Senhor como a Cristo, e de patrões que têm o entendimento que tem que cuidar ali dos servos segundo a palavra. Então, nós entendemos aqui que aquilo que tem proposto na palavra vai muito mais além de que ter práticas espirituais, mas vai também em uma obediência àquilo que está proposto na palavra. E isso nós podemos ver em alguns textos. Eu queria que você abrisse comigo agora em 1 Timóteo. Vamos ler 3 textos para a gente consolidar essa ideia. 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 8. Se você estiver próximo de alguém que está sem a palavra, se você puder compartilhar. Bruno também ajuda a gente aqui. Olha que interessante. O apóstolo Paulo ensinando a Timóteo o cuidado com as viúvas. Ele está falando aqui de como fazer uma assistência social dentro da igreja. Ele dá aqui alguns princípios muito poderosos para a gente entender. Mas olha o que ele fala quando ele cita, que muitas vezes tem algumas viúvas de irmãos dentro da igreja. No versículo 8 ele fala assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. O apóstolo Paulo está trazendo o entendimento de que alguém que serve ao Senhor Jesus, que professa a fé em Cristo, mas essa pessoa, se ela não tem cuidado da sua casa, se ela não tem um zelo, se ela não vive esse princípio dentro de casa, essa pessoa negou a fé. Essa pessoa, ela não pode de maneira nenhuma exercer nenhum tipo, não somente de liderança, mas essa pessoa, aquilo que ela vive dentro de casa não traduz a fé que ela crê. É o que Tiago fala da fé sem obras, Se a gente vê também aqui no capítulo 3, quando ele fala acerca daquele que deseja servir, daquele que deseja o episcopado, no versículo 1 ele fala: fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Olha o versículo 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Olha o que o apóstolo Paulo está trazendo do entendimento de alguém que deseja servir a Cristo. Se essa pessoa, primeiro que ele fala aqui do esposo de uma só mulher e traz algumas características, e ela fala que não somente essa pessoa tem que ter o seu casamento alinhado, mas os seus filhos em ordem. E ele está falando que se a casa desse irmão que deseja o episcopado não estiver em ordem, ele não pode cuidar das coisas espirituais, ele não pode cuidar das coisas do reino, porque se ele não consegue governar a sua casa, pelo qual ele que está ali próximo, como é que ele vai governar das coisas da igreja? Antigamente, se a gente falasse isso, era meio que óbvio, hoje não é óbvio mais, Quantos e quantos homens e mulheres que se separam, que entram, adulteram e de maneira natural mudam de cidade e abrem uma nova congregação, A gente fiquei sabendo de um caso recente, trouxe muita dor no nosso coração, até porque alguns filhos nossos estavam nessa igreja, O pastor teve uma situação de adultério na igreja, saiu, o pessoal botou um pano de fundo ali, colocou outro, levou ele para outra cidade. Ele está em outra cidade, casou de novo e está liderando a igreja em outra cidade, Pessoas que
essa apostasia nos fala de ignorar esses princípios básicos das palavras, né? E aqui eu não estou falando somente, né, de adultério, de separação, eu estou falando de ter a casa em ordem. Eu estou falando de ter o seu lar, vivenciar o seu lar, sabe, a realidade dos seus filhos, aquilo pelo qual Deus programou, projetou na palavra, isso ser estabelecido na sua casa. Aqui está falando de um cuidado, aqui está falando de um lugar aonde Deus quer nos colocar. Então, o que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui, que aquilo que eu vivo de maneira horizontal vai mexer e vai afetar também o meu relacionamento vertical. A maneira como eu lido com a minha esposa, a maneira como eu lido com os meus filhos, isso vai traduzir também em a maneira como eu lido com o Senhor. Não são vidas separadas, não são áreas separadas, as duas coisas se misturam, como nós lemos ali, quando ele fala de ser cheio do Espírito Santo. Um texto também em 1 Pedro, vai lá comigo, 1 Pedro no capítulo 3, que a gente tem, e esse texto pesa mais sobre nós como homens aqui, mas nós vamos ler também um das mulheres, amém? 1 Pedro 3,7, o Alexandre deu grito aqui. A palavra tem para os dois, para o homem e para a mulher, então... 1 Pedro 3,7, olha o quão forte é isso. Olha que interessante, o quanto isso aqui pesa sobre nós, né? Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam o quê? As vossas orações. O que Pedro está falando é que se eu não tratar a Paula com dignidade, se eu não tratar ela como um vaso frágil, se eu não tratar ela com esse entendimento, irmãos, as minhas orações não são ouvidas. Olha o quanto que isso é pesado. Se eu não tiver esse entendimento, isso vai me afetar, assim como Cristo vai me ouvir, né? Eu posso ser, né, alguém que viva uma vida santa, eu posso ser alguém que ora muito, eu posso ser alguém que jejua, que conhece profundamente da palavra, mas Deus não aceita a minha oração. Se eu tenho sido um cavalo dentro de casa, né? Se sua esposa te pede algo e você, né, reativo, meu irmão, deixa eu te falar algo, a sua oração não vai ser ouvida. A sua espiritualidade, se ela não se traduzir para dentro de casa, ela não serve. Ela não serve para o Senhor, né? Eu já, por alguns momentos, a gente vivencia caminho com o pastor Voni já há algum tempo, né? Em alguns momentos, o pastor Voni chegou para mim, Gustavo, ministra a palavra que hoje eu não posso ministrar, por alguma situação dentro de casa. Em alguns momentos, eu também me abstive de estar na frente, por alguns desentendimentos que eu tive dentro de casa. Porque esse entendimento, irmãos, de ministrar algo ao Senhor com a casa destruída, isso não pode acontecer no nosso meio. A palavra de Deus para mim e para você é que a sua casa seja um lugar de bênção, amém? Que a sua casa seja um lugar de edificação do Senhor. Então, se eu não me posiciono como Cristo deseja que eu me posicione, o meu relacionamento com o Senhor ele vai ser estabelecido, vai ser quebrado. Aqui em 1 Coríntios também, no capítulo 7, não precisa abrir, senão são muitos textos. 1 Coríntios capítulo 7, coloca aí para mim, Bruno, no versículo 13, olha que interessante, ele fala de algo bem parecido, ele fala, 1 Coríntios 7, 13, fala, e a mulher que tem um marido incrédulo, e este consente em viver com ela, deixa o marido, versículo 14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que é outra coisa, somente no versículo 14. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia está falando que essa palavra convívio nos fala das coisas do lar. Essa palavra convívio nos fala do relacionamento conjugal que nós temos. E aqui está falando que a minha postura dentro de casa, de convívio, vai trazer santidade para a vida da Paula, para a vida dos meus filhos, para a vida do Pedro e da Isabela. A postura dela no lar vai trazer santificação para a minha vida. O fato de eu lavar vasilha dentro de casa, santifica a casa. Está entendendo? O fato de você
né? Amém, irmãs, mulheres. O fato da esposa fazer uma jantinha, né, novinha para o marido, isso vai santificar o seu esposo. É um processo, irmãos. Essa palavra convívio está falando de coisas da casa. Essa palavra convívio está falando do empenho de um agradar o outro. Essa palavra convívio está nos falando, sabe, desse entendimento. E essa postura de agradar vai gerar santidade na vida do meu cônjuge. Essa postura, sabe, de conviver segundo a palavra. Essa postura de me posicionar como homem segundo a palavra. Da mulher se posicionar como esposa, vai trazer santidade para o lar. Vai trazer santidade para os filhos. Ele fala aqui também que não somente, né, para a esposa, ele fala aqui também para os filhos. Postura de jogar bola com Pedro, vai trazer santidade para ele. Então eu estou falando aqui, irmãos, de uma espiritualidade que precisa ser vivida dentro de casa. É uma espiritualidade que precisa ser traduzida, sabe, em práticas. Porque isso tudo vai gerar e vai agregar no meu relacionamento com o Senhor. É um ciclo de obediência. É um ciclo, sabe, aonde você realmente vai plantar e vai colher. E isso, Deus não segrega essas duas áreas. Deus não fala, quando você vai para casa, você é alguém, agora você na igreja é outra pessoa. Não! Deus te vê, sabe, de uma forma completa, amém? O olhar de Deus para a sua vida, Ele vê o todo sobre a sua vida. E esse é o entendimento que nós temos que ter, irmãos. A palavra de Deus nos mostra que a salvação, ela é individual. Mas o propósito de Deus, ele sempre foi para a família. O propósito de Deus, ele sempre foi coletivo, né? Nós entendemos ali que quando Deus chama Abraão, Ele fala que através de Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Em 2 textos de Atos, quando o apóstolo Paulo prega o evangelho, o apóstolo Paulo vai ser salvo tu e a tua casa. Você pegar o livro de Gênesis, ele começa com a criação de uma família. Você pegar ali o final do Velho Testamento, o versículo que finaliza nos fala de família. Convertai-vos o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Você pega o início de Mateus no Novo Testamento, começa com família, a genealogia de Jesus. E se você pegar o final de Apocalipse, vai acabar em família. Um casamento no céu, onde todos estão juntos com o Senhor. O casamento de uma noiva com um noivo. O propósito da palavra, o propósito de Cristo, ele sempre é na família. O propósito de Cristo é estabelecido na família. Esse é o entendimento que temos. Quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida, Ele não somente vê a nós, mas Ele vê através de nós uma geração, irmãos. Irmãos, isso é tão forte. Ele olha para mim e para você e Ele vê uma geração. Olha para o Marcos Paulo que está lá atrás. Marcos Paulo, através de você existe uma geração. Ele olha uma semente. Irmãos, se você lê o livro de Reis, irmãos, como eu sou apaixonado pela história de Josias. A história de Josias, irmãos, o rei que assumiu o trono com 8 anos. O seu avô, Manassés, foi um dos caras mais apóstolos da fé. Ele reinou durante 12 anos. A palavra de Deus fala que foi tanto sangue inocente que ele derramou, que se derramava sobre Jerusalém esse sangue inocente. Manassés trouxe a idolatria para dentro do povo de Deus. Manassés fez tantas coisas horríveis. E para piorar a situação, ele morre de maneira muito drástica. E o seu filho, chamado Amon, assume com 22 anos. E Amon conseguiu piorar mais a situação. Amon foi considerado o pior rei que houve sobre Judá. O pior rei que houve sobre toda a história. Jeremias cita o nome de Amon. A ponto dele reinar somente por 2 anos. Ele foi assassinado pelos seus próprios servos. Amon estabeleceu a idolatria como um culto diário, onde era obrigado todo o povo de Israel a adorar a outros deuses. Um avô totalmente errado no propósito, e um pai pior ainda. Mas a palavra de Deus fala em 2 Reis, capítulo 22, o versículo 1 fala que nasce Josias, e Josias assume o trono do Senhor com 8 anos de idade. E Josias, apesar de ter tido referências ruins do seu avô e do seu pai, a palavra de Deus fala que Josias fez o que era reto ao Senhor, assim como seu pai Davi. A palavra de Deus fala que Josias não olhou o exemplo do avô e nem olhou o exemplo do pai. Josias olhou o exemplo de Davi, porque ele era da descendência da linhagem de Davi. Irmãos, nós somos da descendência de Jesus, amém? Do mesmo jeito que uma maldição ela tem poder para propagar até a 4ª geração, irmãos, a bênção, a palavra de Deus fala que ela tem poder de alcançar 1000 gerações. Eu não sei qual que é o seu histórico de família.
Eu não sei, sabe, o que você já viveu, mas deixa eu te falar algo. Através de você pode vir uma geração bendita do Senhor. Através de você, você pode ser um Josias. A palavra de Deus fala que Josias, ele restabeleceu e trouxe um dos maiores avivamentos que houve na nação. Josias restabeleceu a Páscoa, Jesus restabeleceu o livro da lei, eles acessaram e começaram a ler. Josias foi um dos maiores avivalistas, por quê? Porque ele entendeu. Apesar de ter tido referências ruins como um pai e como um avô, Josias teve uma posição de falar assim: a partir de mim algo diferente vai acontecer. A partir da minha vida, algo diferente vai acontecer, irmãos. O meu maior legado, irmãos, não é o meu ministério, o meu maior legado é o que o Pedro e a Isabela e os meus filhos espirituais vão fazer nessa terra. A palavra de Deus fala que os filhos são herança do Senhor. Ontem de manhã acordei e eu tenho várias disciplinas com os meninos lá em casa acerca das coisas espirituais, né? Eles leem a palavra, eles têm um plano para ler. Eles leram ano passado o Novo Testamento, esse ano eles estão lendo a Bíblia toda. E eu falo, vocês precisam ter um devocional, né? E eles sempre fazem, mas fazem de qualquer jeito. E esse sábado eu acordei, algo diferente, estava lá em casa. Acordei, o Pedro estava lá fora. Do mesmo jeitinho que eu oro na sacada, ele estava lá, com a musiquinha lá, e orando para lá e para cá, e orando. Eu vi aquilo, eu falei, meu Deus. Irmãos, existe um poder numa referência. Do mesmo, até a música, pastor, era a mesma. O Pedro e a Isabela, se eles não forem nessa terra, melhor do que eu, o meu propósito, entenda, irmãos, o propósito nessa terra, ele não é válido. Porque a geração, a partir da minha geração, algo tem que ser diferente. Nós viemos de pais separados, a minha família, a Paula foi criada pelos avós. Os pais dela tiveram ela com 17 anos. Mas a partir da nossa casa, a nossa geração, essa maldição ela tem que ser cessada. E algo novo tem que acontecer. Sabe, existe uma expectativa nos céus a seu respeito. Não importa o seu passado, não importa o que você viveu. Não importa, sabe, existe uma opção, um desejo de Deus de começar algo novo através da sua vida. E isso começa nas nossas casas. Isso começa na nossa geração. Isso começa, sabe, nos filhos que nós vamos gerar para o Senhor. E esse tem que ser o nosso entendimento, irmãos. Essa tem que ser a nossa graça. Esse tem que ser, sabe, o nosso foco. Entender que Deus, quando olha para mim, para você, Ele vê uma geração. Ele vê algo, não somente, sabe, a minha vida, a minha casa, a minha preocupação. Ele vê, sabe, é um Deus de Abraão, é um Deus de Isaac, é um Deus de Jacó. É um Deus que se estabelece de geração em geração. E o nosso propósito é levar esse legado à próxima geração. Meu coração queima sempre para os adolescentes e jovens, porque eu tenho entendimento que essa é a minha missão. É levantar Timóteos para uma geração, é fazer com que esses meninos e meninas entendam o Evangelho e sejam realmente bombas na mão do Senhor. Que casem no tempo certo com a pessoa certa, que escolham a profissão certa, que tenham a sua vocação, sabe, o seu chamado, sabe, gerado aqui nesse período de adolescência e jovem. Porque existe um poder na mão desses meninos e meninas. Existe um poder nessa geração que vai ser começada. Irmãos, a salvação da nossa nação, a salvação das nações, depende da próxima geração. Depende do que nós vamos fazer na próxima geração. E esse tem que ser o entendimento que nós temos que entender na palavra. Amém? O pastor nos falou de língua. Repete comigo, fala assim: em nome de Jesus, a minha geração vai ser bendita no Senhor. Fala assim: em nome de Jesus, a partir de mim, os meus filhos vão viver o nível de santidade, o nível de poder, o nível de conhecimento de Jesus, muito maior do que eu vivi. Amém? Declare isso sobre a sua casa, irmãos. Nós temos um entendimento, ao olharmos para a Bíblia, nós temos que entender que os mandamentos que Deus deixa na palavra sobre a família não são simplesmente mandamentos como 10 passos, né? Para você ter uma família feliz. A gente vê hoje muitas pessoas falando de família, e me preocupa muito, porque essas pessoas falam de família como se fosse uma fórmula mágica, aonde eu busco felicidade, eu quero ter felicidade, e o fato de querer e desejar felicidade, eu vou seguir um curso, eu vou seguir uns mandamentos, eu vou seguir 10 passos, e isso vai traduzir numa casa abençoada, numa casa feliz. O primeiro entendimento que eu quero que você tenha é que
a vontade de Deus não é que você seja feliz. Esse é o primeiro entendimento que eu quero que você tenha. Se você entra no matrimônio, se você entra no entendimento, se casa com o entendimento de ser feliz, como a grande maioria faz, esse não é o entendimento bíblico da palavra. A palavra de Deus fala que aquele, eu gosto muito de um texto, João capítulo 12, versículo 24. Coloca aí para mim, Bruno. Olha que interessante fala esse texto. João 12, 24. Fala, olha que interessante, fala, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo em terra não o quê? Morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz o quê? Muito fruto. O casamento é um lugar aonde eu não vou entrar para ser feliz, não. É um lugar onde eu vou entrar para morrer, para matar a minha natureza, matar a minha vontade, para fazer o outro o quê? Feliz. O princípio do casamento está ligado em não somente ter uma, harmonia e me satisfazer no meu leito, e me satisfazer, nos meus filhos. Não é isso o propósito da palavra. O propósito da palavra que nós vamos entender é uma postura onde nós estamos conectados a essa verdade, e essa postura vai traduzir em uma geração, em uma família, em um lugar de delícias, como diz aqui a palavra. Quando nós olhamos a palavra Éden nos fala de um lugar de delícias. Esse lugar de delícias nos fala de um relacionamento com o Senhor, nos fala de um lugar de governo, nos fala de práticas espirituais do homem na sua casa. Então, muito do que se fala muitas vezes na família, utilizando até a palavra, não está somente conectado. Por quê? Porque o que Deus deixa claro na palavra acerca da família, não está ligado a simplesmente ter uma felicidade natural, não, está ligado a gerar um propósito através de um sacerdócio. E é interessante que você não vai ver na palavra uma lista de o que tem que acontecer no casamento para que viva diante da palavra. O grande segredo da palavra está na postura de cada um e no entendimento de cada um segundo essa palavra. O entendimento está em um homem entender o seu papel dentro de casa, como alguém que vai suprir, como alguém que vai amar sua esposa, assim como Cristo ama, e alguém que vai respeitar sua esposa, e fazendo esse papel, liderando a sua casa, isso vai traduzir em viver essa palavra na sua casa, esse Éden na sua casa, um lugar de governo, um lugar de liderança, um lugar de amor à sua esposa. O entendimento da palavra é que a esposa, ela sujeita ao seu marido. A esposa, ela respeita o seu marido, e esse entendimento de sujeição e respeito vai traduzir em uma vida, em uma família baseada nessa palavra. Aonde os filhos, eles vão honrar os seus pais, vão obedecer os seus pais. Aonde os pais vão corrigir os seus filhos, vão direcionar os seus filhos segundo essa palavra. E essa harmonia de vivência vai traduzir nesse lar segundo a palavra. Quantos estão entendendo? Amém? Não está ligado simplesmente é o que eu tenho ou o que tenho que deixar de fazer. Está ligado a um papel. Uma vez um casal nos procurou e nos chamaram, eles estavam brigando, e a briga deles é que o marido tinha proibido a esposa ter Facebook, e a briga dela é que o marido não tomava banho. E aí eles jogaram a rede no meio da balaio, O pastor entra em cada coisa. E aí, pode ter ou não pode ter Facebook, Meu marido não quer deixar. E aí ele também não toma banho, e tal. E eu e a Paula no meio desse samba, cada pastor pega cada coisa, irmão. Não, pastor Elias? Cada situação que eu vou te falar. E aí joga a rede no fogo. Eu falei, a Bíblia não fala de Facebook, e na Bíblia também não fala de tomar banho. A Bíblia fala que esse cara aqui, ele tem que ser o cabeça. Você tem sido o cabeça do seu lar? Você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Então, se você tem feito esse papel, você está seguindo a palavra. E a Bíblia fala também que, mulher, você tem que sujeitar o seu marido. A Bíblia fala que você tem que respeitar o seu marido. Então, para mim, o que vocês dois estão fazendo e jogando farpa um para o outro, está totalmente distante do que a palavra tem. Porque eu aqui não estou para julgar se as atitudes de vocês um para o outro está certo ou está errado. Eu estou aqui para mostrar um padrão. E a Bíblia nos mostra esse padrão de marido, e a Bíblia nos mostra esse padrão de esposa. E esse padrão não está ligado se ele faz ou deixa de fazer, porque tem muita desculpa. Não, eu não consigo sujeitar porque o meu marido é um banana. Não, eu não consigo amar ela porque você não conhece a minha esposa, o tanto que ela é difícil, ainda mais de TPM. Então, a gente começa a dar desculpa para não fazer o nosso papel, e o fato de não fazer o nosso papel não faz aquilo que a palavra de Deus quer.
E eu falei, ó, não estou aqui para julgar isso, eu estou aqui para mostrar o padrão. E o padrão de homem é esse, e o padrão de mulher é esse. Se vocês dois seguirem esse padrão, você pode ter certeza que esse tipo de briga, de situação, vai ser tão pequena, porque você vai amar ela como Cristo ama a igreja, meu. E eu tenho certeza que se você amar ela como Cristo ama a igreja, ela não vai nem ficar preocupada se pode ou não pode Facebook. E eu tenho certeza, mulher, que se você sujeitar esse homem que Deus te deu, honrar esse homem como Deus te deu, eu tenho certeza que ele vai te amar e tenho certeza que o seu lar vai ser um lar bendito. Então, o que Deus mostra na palavra, irmãos, a proposta de Deus na palavra é nos mostrar um lugar que nós deveríamos estar, um papel que nós devemos fazer. E esse papel não está conectado se a outra faz ou deixa de fazer, ou se o outro faz ou deixa de fazer. Nos fala de um lugar de obediência, amém? Esse ciclo virtuoso que eu trouxe no começo, né, eu trouxe o ciclo aqui, né, da desobediência e da apostasia, mas eu trouxe também um ciclo da obediência. É um ciclo, irmãos, aonde nós ouvimos a palavra, aonde nós praticamos dentro do nosso lar, e isso vai trazendo santificação, isso vai trazendo que o Espírito Santo tenha liberdade. Nós falamos aqui em 1 Coríntios de santificação, e nós falamos em Efésios de ser cheios do Espírito. O marido, quando ama a esposa como Cristo ama, ele está santificando a esposa. O marido, como ama a esposa como Cristo ama a igreja, ele está enchendo a esposa do Espírito Santo. Essa é a graça, esse é o entendimento que precisamos ter na palavra. Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Estou vendo muita esposa e marido dando uma cutucada do outro. Amém. Chega em casa, vocês resolvem, amém? Está vendo? Eu estou vendo, você está vendo? É um papel feito segundo a palavra. É um lugar onde eu vivo aquilo que Deus tem. Não está ligado ao que fazer, o que não tem que fazer. Tem gente que acha que resolver problema de casamento é dinheiro ou uma viagem. Não é isso. O problema do seu casamento é que vocês dois não têm vivido aquilo que está na palavra. O problema do filho não é o pai. O problema do filho é a questão da obediência. Obedece seu pai. Ah, mas meu pai você não conhece. Não interessa. A Bíblia está mandando você honrar ele e obedecer. O que ele vai fazer com seu pai, Deus cabe. Mas enquanto você estiver tendo um pai e uma mãe, honre o seu pai e sua mãe, obedeçam. O papel do pai é educar o filho no caminho do Senhor, é corrigir, é se precisar dar uma varada, dar uma varada, sabe? É viver o que a Bíblia está falando. E isso naturalmente vai trazer e vai edificar algo no Senhor. Amém? Repete comigo, fala assim, a minha família é uma família bendita do Senhor. Fala assim, eu vou viver o meu papel. Amém? É esse o entendimento que precisamos ter, irmãos, como, sabe, na palavra. E é interessante que isso é tão forte, que Deus usa na palavra figuras da família, né? Nós lemos aqui uma em Efésios falando que assim como o homem para a mulher, é assim Cristo para a igreja. Deus usa de figuras. Jesus usa da figura ali, falando, poxa, se um filho pede pão, como é que o pai tem coragem de dar pedra, né? Isaías fala, pode uma mãe, né, deixar de dar leite ao seu filho, assim o Senhor, mesmo que essa mãe despreza, assim o Senhor fará, assim o Senhor ama. A Bíblia usa de figuras, não somente para nos trazer como parábola, mas isso nos mostra que, é tão sério isso, que qualquer imperfeição na família, isso vai traduzir no relacionamento dos nossos filhos para com o Senhor. Estava conversando essa semana com um amigo, e ele falou que até mais ou menos por volta de 20 anos, ele entregou a vida para Jesus, ele tinha 18, ele não conseguia chamar Deus de pai. Ele falava que, poxa, eu amo a Jesus, Jesus é o cara, Jesus é tudo para mim. Ele conseguia falar com Jesus, mas na Trindade, ele não conseguia chamar Deus de pai. Por quê? Porque ele tinha feridas no seu coração acerca do pai. Isso é tão sério, irmãos, que aquilo que o Pedro e a Isabela vão viver no Senhor está totalmente ligado à minha postura como pai e o papel da Paula como mãe. Esse relacionamento, essa figura, ela traduz de maneira direta o nosso relacionamento vertical com o Senhor. O que nós fizermos ou deixarmos de fazer, o quão nós se parecermos com esse padrão bíblico, isso vai traduzir na próxima geração. Isso vai traduzir naquilo que Deus quer fazer. Por isso que muitas vezes pessoas não conseguem se romper em Deus, porque pessoas estão carregando dentro do seu coração mágoas, não liberaram perdão, carregam padrões dessa terra que não estão condizentes com a palavra, e não conseguem se relacionar com o Senhor, não conseguem entender a ação do Espírito Santo em trazer conforto e consolo, não conseguem entender a paternidade de Deus, não conseguem entender a disciplina de Deus.
serve a um Deus, mas por situações aqui na terra, familiares, que não estão, que foram distorcidas, eles não conseguem ter um relacionamento com o Senhor. É verdade ou não é, irmãos? É tão interessante que Jesus ali, quando Jesus é batizado, a palavra de Deus fala que há uma voz no céu e fala: este é o meu filho, em quem eu me comprazo. Aquela frase de Deus Pai para o seu filho é uma frase de afirmação: ó, eu te amo, o meu amor é o meu filho amado, eu tenho zelo sobre a vida, e eu tenho prazer na sua vida. Deixa eu entender, eu quero que você entenda algo. Você só vai conseguir dar prazer ao Senhor quando você entender que você é filho amado. Está entendendo? Então, esse padrão aqui na terra, ele atrapalha ou ajuda muito na relação com o Senhor. Então, essas figuras, isso tudo se mistura na palavra, né? Esse entendimento, né, do horizontal e do vertical, eles se misturam na palavra. E para mim finalizar, né, para a gente caminhar aqui, vai comigo em Lucas. Eu quero ler um texto que tem 2 entendimentos para a gente sobre os últimos dias. Meu tempo aqui voou. Como diz o pastor Elias aqui no Encontro de Homem, tinha 4 páginas aqui, né, pastor Elias? Aleluia. Lucas, capítulo 17, versículo 26. Abre aí comigo. Olha que fala. Lucas 17, no versículo 26. Aqui ele está falando dos últimos dias, ele está falando do tempo que vivemos hoje. E ele fala: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Presta atenção. Ele está trazendo que nos últimos dias, e não sei se você acredita nisso, mas eu acredito de maneira piamente que nós vivemos esses últimos dias. Por vários, né, entendimentos escatológicos que a gente tem, eu acredito que estamos muito próximos da vinda do Senhor Jesus. E ele fala que nessa vinda do Senhor Jesus, ele compara com 2 momentos. Ele compara com os dias de Noé e ele compara com os dias de Ló. Esses 2 momentos nos fala de um entendimento que precisamos ter acerca da nossa casa. A palavra de Deus fala que Noé, todos aqui conhecem a história, fala que Noé foi dado uma direção para ele, em que haveria chuva sobre a terra e mataria todos os homens. E a palavra de Deus fala que até então não tinha havido chuva, que seria uma loucura, né, para as pessoas que estavam ali, não tinha chovido sobre a terra. E falou para Noé construir uma arca, aonde nessa arca ia ser guardada ele, a sua esposa e os seus filhos. E ele pegaria ali também casais de animais para colocar nessa arca. Irmãos, essa arca representa a minha e a sua casa. Nós precisamos construir uma arca para o Senhor. Existe um desafio de construção, de edificação de algo, para que a gente possa preservar a nossa geração quando vier o dilúvio. Existe, sabe, um objetivo, e isso, irmãos, está ligado não simplesmente ao ambiente que nossos filhos estão, porque a Bíblia fala que nos dias de Noé existia uma perversão tão grande a ponto de Deus ter se arrependido de ter feito o homem. Eu não sei se é maior ou pior, mas eu creio que era algo muito pesado que vivia naquele tempo, né? Muitas vezes a gente ouve falar, os dias de hoje são tão difíceis, eu acho, né, entendendo biblicamente que talvez os dias de Noé eram mais difíceis, os dias de Daniel eram mais difíceis. Mas não quero aqui colocar o nível, né, se era pior ou melhor. Mas deixa eu te falar algo. Nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias onde os nossos filhos vão para a escola. E lá na escola tem um coleguinha dele, como o meu tem. Um coleguinha lá que já decidiu com 10 anos de idade ser gay, né? É uma realidade que nós vivemos. Que não adianta a gente tampar o sol com a peneira. Essa é a realidade da nossa geração e do mundo em que vivemos. Mas a palavra de Deus fala que Noé é meio à geração pervertida. Noé construiu, edificou durante anos uma arca para o Senhor. Essa arca nos fala de um lugar de proteção.
Essa arca nos fala de um lugar meio de loucura, de ir na contramão desse mundo, porque não tinha chovido sobre a terra. Essa arca nos fala de um lugar, sabe, de preparação, de esforço contínuo, dia e noite. Essa arca nos fala de preparar um lugar, de semear, de preparar o alicerce, para que os nossos filhos possam viver no Senhor, aquilo que está instituído na palavra. Quantos estão me entendendo aqui? Meu irmão, você precisa gastar tempo com seus filhos, entendendo isso. Nós começamos a fazer, a gente tinha feito um tempo, paramos, nós voltamos a fazer nosso culto doméstico. E nesse culto doméstico, cada dia um traz a palavra, né? E o Pedro traz, a Isabela, a Sara que está lá em casa agora. Cadê a Sara? Está nas crianças, né? A Sara também entrou no balaio lá em casa. Eles leem a palavra, né? Eles têm ali já o devocional. E é engraçado que eles sublinham, perguntam aquele negócio, e eles vão ali ministrar a palavra. O entendimento, irmão, sabe, se eu não gerar no Pedro e Isabela essa profundidade, não adianta eles estarem num lugar, muitas vezes, uma escola evangélica. Eu não consigo privar os meus filhos desse mundo, mas eu preciso construir neles o quê? Uma arca. A minha casa tem que ser uma arca. Os valores, os princípios têm que estar no coração deles. Se eu conseguir fazer isso, eu vou estabelecer a arca do Senhor. Se eu conseguir fazer com que eles tenham experiências com o Senhor, se eu conseguir fazer com que eles sejam apegados à palavra. Deuteronômio fala, sabe, a ordem que Deus dá, sabe, da palavra, quando ele fala de ensino aos filhos, ele fala, escreve nos umbrais, escreve na palma da mão, sabe, coloca nos quartos, aonde tiver que a palavra possa ser. Meu irmão, se eu tenho convicção, se os meus filhos foram cheios da palavra, esse mundo não vai ser atrativo para eles. Se eles tiverem experiências com o Senhor, eles ao se defrontar com o mundo, sabe, eles vão ter uma consciência totalmente diferente no Senhor. Irmãos, no nome de Jesus, eu não quero, falando esses exemplos, no nome de Jesus, não quero me colocar melhor, eu estou no mesmo caminho que você. Né? Meus filhos estão ainda pequenos, eles vão crescer e desenvolver, e eu busco todos os dias isso, quero colocar isso, não tem perfeição nenhuma lá em casa. Mas eu quero te dar aqui alguns caminhos, algum entendimento que você precisa ter dentro da sua casa. Isso nos fala, sabe, de uma atividade diária. Isso nos fala de um entendimento, sabe, de disciplina, de colocar, sabe, a palavra do Senhor no coração deles. A gente muitas vezes quer terceirizar isso para a escola, a gente quer terceirizar isso para a igreja. Irmão, o maior papel está em nossas mãos, a maior responsabilidade está nas nossas mãos. De ver os nossos filhos vivendo aquilo que Deus tem. E isso nos fala de um entendimento de construir uma arca, amém? Mas é interessante que ele não só fala da arca, ele fala de Ló. Ló já é um contexto totalmente diferente. Ló escolheu aquilo do mundo que era de melhor. A palavra de Deus fala que Abraão e ele se desentendem, e ele olha as campinas e fala, é isso que eu quero. Ele olha o melhor dessa terra e ele deseja o melhor dessa terra. E a palavra de Deus fala que aquelas campinas, aqueles lugares planos lá na frente se tornam Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus fala que Abraão começa a interceder por Ló. E aí eu quero colocar nesse segundo cenário, muitas vezes você está aqui essa noite, e muitas vezes você perdeu as oportunidades do Senhor, e muitas vezes aquilo que você deveria ter semeado, você não semeou como deveria. Deixa eu te falar algo, existe um poder sobre a intercessão de uma mãe e de um pai. E a palavra de Deus fala que Abraão começou a interceder. Se há ali 10 justos, 50 justos, mas se há um justo, o Senhor pode fazer, eu posso. E a palavra de Deus fala que Deus manda anjos buscar Ló. Manda anjos tirar Ló daquele ambiente, sabe, demoníaco. Deixa eu te falar algo, se tem alguém da sua família, da sua casa, que não está, sabe, entregue ao Senhor, existe um poder na intercessão. Se você falhou muitas vezes em estabelecer a arca do Senhor, existe um poder ainda, sabe, de restauração, existe um poder de reconciliação que está aqui, como Abraão fez com Ló. Existe um poder na sua intercessão de trazer de volta, de resgatar alguém que está lá em Sodoma e Gomorra e trazer para cá. A minha mãe mesmo, quando eu vejo minha mãe orando pelos meus irmãos, eu lá de casa, eu fui o último a me converter. Eu lembro direitinho chegando em casa, né, muitas vezes tarde da noite, né, tinha ido para uma festa, alguma coisa, os meus irmãos orando pela minha vida. E hoje os meus irmãos estão se afastando do Evangelho, e assim, a minha mãe ora e nós oramos com o entendimento que eles vão se reconciliar, eles vão se dobrar de volta. Sabe,
É esse entendimento de Noé de construção, mas também se nós falhamos em algo, de restauração, de restituição, de trazer de volta, de interceder a ponto de trazer isso. E é isso que Jesus está querendo deixar isso muito bem claro. Foi assim nos dias de Noé e também foi assim nos dias de Ló. Nós temos o poder de construir, mas muitas vezes nós erramos essa construção, nós temos o poder de intercessão. Isso é o que Deus tem sobre as nossas vidas, amém? Que você saia daqui hoje com o entendimento, sabe, que o principal ministério, seu e meu, é a nossa casa. Em primeiro lugar, aonde a glória de Deus tem que vir, não é num culto como esse, glória a Deus pela glória de Deus vindo aqui, mas aonde a glória de Deus tem que ser repleta nas nossas casas. É nesse ambiente aonde nós vamos gerar uma geração para o Senhor, aonde nós vamos, sabe, fazer com que o nome do Senhor alcance as nações. É nesse ambiente, essa igreja ela preza por família, essa igreja ela preza, sabe, pelo casamento, nós prezamos por isso. Eu quero trazer essa mensagem do seu coração.